Morre aos 82 anos o ex-governador Joaquim Roriz. Nesta edição, você acompanha a luta dos últimos meses e a trajetória do político. O Supremo decide manter cancelamento de títulos de eleitores que não fizeram a biometria. E no quadro Consulte o Doutor, uma entrevista sobre bronquite ao vivo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Morreu na manhã desta quinta-feira o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Ele estava internado há mais de um mês e ontem começou a ter complicações no quadro de saúde. Veja na reportagem. Já nas primeiras horas da manhã, a confirmação da morte de Joaquim Roriz. Aos poucos, em intenso clima de tristeza, a família do ex-governador chegou ao hospital em que Roriz estava internado. A gente está muito devastado. Eu tenho certeza que não é só a nossa família que está sentindo essa perda, é Brasília toda. Joaquim Roriz estava internado neste hospital particular desde o dia 24 de agosto. O quadro de saúde do ex-governador teve uma piora significativa no fim da tarde de ontem, quando Roriz sofreu infarto. No fim da noite, ele teve 2 paradas cardíacas e respiratórias. De acordo com a nota do hospital, Roriz morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele teve 2 infartos. Mas ressuscitaram ele e aí ele veio a óbito agora pela manhã, por volta de 7h30, 7h40 mais ou menos. Desde agosto do ano passado, a saúde de Joaquim Roriz, que estava com 82 anos, dava sinais de fragilidade. Por complicações de uma diabetes, ele teve que amputar dedos do pé e depois a perna direita, na altura do joelho. A saúde mental do ex-governador também estava debilitada em decorrência do Alzheimer. Joaquim Roriz deixa a mulher Wesleyan, 3 filhas e 4 netos. O político de 82 anos estava internado há mais de um mês. O velório será no Memorial JK. E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, com a Camila Lopes. Já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. O velório para a família está marcado para as 3 da tarde. Já para as pessoas que vão fazer essa visitação e também para a imprensa, só a partir das 4 horas da tarde. Vai ser aberto ao público, as pessoas vão poder entrar exatamente por essa portaria que nós estamos, que fica de frente para a torre de TV. Eles vão seguir por uma área que vai ser totalmente isolada, vão poder passar pelo caixão e vão sair naquela entrada ali da porta que dá em frente à Praça do Cruzeiro. A programação que a gente tem é que o corpo vai ser velado durante toda a noite. Amanhã, por volta das 10 horas da manhã, vai ter um culto ecumênico aqui no Memorial JK e às 11 horas da manhã o corpo vai ser enterrado aqui no cemitério da Campo da Esperança, no fim da Asa Sul. A expectativa é que ele saia daqui em um cortejo do Corpo de Bombeiros que foi disponibilizado pelo governador Rodrigo Hollenberg. A expectativa é que o corpo de Joaquim Roriz chegue aqui ao Memorial JK um pouco antes das 3 horas da tarde. Orengo. Obrigado, Camila, trazendo as informações. E Joaquim Roriz foi o governador mais popular que o Distrito Federal já teve. Governou por 4 mandatos. Entre outras coisas, foi responsável pela expansão do DF, com a criação de várias cidades. A gente vai ver agora uma retrospectiva da vida política de Roriz. O ex-governador Joaquim Roriz nasceu em 4 de agosto de 1936 em Lusiânia, município onde começou nos anos 70 a vida política como vereador. Aqui no Distrito Federal, ele foi o governador mais popular da história. Comandou a capital de 88 a 1990, ainda indicado pelo presidente da República, José Sarney. Depois da Constituição de 88, que implantou o voto direto para a eleição ao GDF, voltou novamente ao cargo pela vontade da população. Em 2 mandatos consecutivos, de 1991 a 1999, e depois, entre 2003 e 2006, governou o DF pela 4ª vez. Roriz inaugurou a primeira linha de metrô da capital e a ponte JK,
um dos principais cartões postais da cidade. Joaquim Roriz também foi responsável pela criação de várias das grandes cidades do DF, como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e o Paranoá, por exemplo. A despedida de Roriz da política ocorreu em 2010, quando tentava se eleger como governador pela 5ª vez. E a candidatura dele foi impugnada com base na lei da ficha limpa. Vários políticos lamentaram a morte de Joaquim Roriz, entre eles o atual governador Rodrigo Hollenberg. Em nota, ele diz que, assim como JK, Roriz ajudou a escrever a história da capital. Hollenberg decretou luto oficial por 3 dias e colocou o Palácio do Buriti à disposição da família, para que a população possa se despedir de Roriz e lhe prestar uma última homenagem. O presidente da República também lamentou a morte do ex-governador e, em mensagem publicada em rede social, Michel Temer lembrou as obras e realizações de Joaquim Roriz ao longo dos 4 mandatos como governador da capital federal. Cláudio Mertz está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Dá para afirmar que Roriz foi o político mais marcante nessa curta história do DF? Sem dúvida nenhuma, né? Nunca houve um político como Joaquim Roriz aqui no Distrito Federal. Ele foi um gestor controvertido. As suas ações, as suas realizações geraram muita admiração, mas geraram também denúncias contra ele. Ele era um gestor que tinha preocupações com a objetividade, né? Eu me lembro que quando ele foi governador, uma das vezes, em substituição a um governo do PT chefiado por Cristóvão Buarque, ele transformou em realidade a Ponte JK em 1 ano e pouco, né? Um projeto que ficou durante 4 anos sendo discutido num assembleísmo permanente pelo governo anterior. Então ele era um gestor muito pragmático, muito objetivo. E foi assim que ele construiu grandes monumentos, o Museu da República, a Biblioteca Nacional, só para citar 2 deles, as cidades, várias cidades, Samambaia, certamente a mais marcante, né? A mais emblemática de todo o período de Joaquim Roriz. Ele era um político à moda antiga, pré-redes sociais, ele era o político que preferia o contato direto com as massas, né? Com o povão, o corpo a corpo. Ele era uma pessoa que falava simples, sem nenhuma pretensão de complicar ou de dourar o discurso, mas ele falava sempre com muita emoção e aquilo tocava as pessoas. As pessoas mais simples, que era exatamente o grosso do eleitorado de Joaquim Roriz, se emocionavam só a aproximação dele. Eu vi pessoas chorando só porque estava vendo ali pessoalmente a figura de Joaquim Roriz. De fato, nunca houve um político, e nem haverá por muito tempo, um político como Joaquim Roriz aqui em Brasília. Comoção. O corpo do ex-governador Joaquim Roriz é velado no Memorial JK. A luta dos últimos meses, a trajetória do político e a repercussão da morte do ex-governador. E ainda no SOS Saúde, vamos saber os perigos das dietas e dicas para emagrecer na internet. Música Porão do Rock chega à 20ª edição. E mais, polícia prende homem que baleou adolescente em escola de São Sebastião. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Políticos, amigos e apoiadores prestam solidariedade à família Roriz. O corpo do ex-governador Joaquim Roriz está sendo velado no Memorial JK desde o meio da tarde. A repórter Érica Bleney está lá desde cedo e tem as últimas informações para a gente. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Pois é, olha, já começo com dicas aí para o motorista, já que o trânsito foi alterado aqui ao redor do Memorial JK. As vias S1 e N1, as vias da esquerda, né? Elas foram interditadas para melhor locomoção aí para quem vem visitar aí o velório, vem fazer parte desse velório. Também teve alteração aí no estacionamento. O estacionamento aqui do Memorial, ele foi dedicado apenas à família e também às autoridades. Já o outro estacionamento, aquele lá da Praça do Cruzeiro, foi o que foi
dedicado aí às demais pessoas que vêm aqui ao velório de Joaquim Roriz. Olha, nossa equipe esteve aqui desde o início da tarde e um momento mais emocionante, aí a gente separou para você, está aparecendo na sua tela, foi justamente o momento em que o Wesleyan Roriz, a mulher do ex-governador, chegou ao velório. Foi um momento emocionante, a família toda junta, abraçada, ela com as filhas, enfim, ela precisou inclusive ser retirada da sala para que se acalmasse um pouco mais, né? Foi um momento aí de bastante emoção, um momento aí de bastante choro, inclusive. E também a previsão para amanhã é que o corpo do ex-governador seja levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros para o cemitério da Asa Sul, Campo da Esperança, e isso deve acontecer por volta das 10 horas da manhã. Provavelmente a população vai acompanhar também, porque hoje, já no velório, cerca de 1.000 pessoas já passaram por aqui para prestar as homenagens ao ex-governador. Inclusive, você vai ver agora como é que foi essa movimentação. O sol forte desta tarde de quinta-feira não impediu quem fez questão de comparecer ao velório de Joaquim Roriz, mas o calor e a emoção pela morte do ex-governador de Brasília estavam tão intensos que esta mulher chegou a desmaiar e teve de ser socorrida ali mesmo, na porta do Memorial Juscelino Kubitschek. Alguns se vestiram de azul, cor de campanha do político. Outros, como a dona Iraci, carregavam fotos que tiraram com o Roriz ainda em vida. Memória e vou levar comigo, isso aqui vai comigo. Como eu estou aqui hoje, estou com meu coração, só Deus sabe. Conhecido como governador do povo, Roriz foi velado pela família e amigos lado a lado com os demais cidadãos. A ideia inicial era que os mais íntimos tivessem pelo menos 1 hora para a despedida, mas os portões foram abertos para o público cerca de meia hora antes. O clima era de muita tristeza. Outra mulher também desmaiou depois de ver o corpo do ex-governador. Muitos políticos também participaram do velório. Foi um homem além do seu tempo. Ele, na sua simplicidade, ele soube perceber a importância de Brasília, a importância dos pioneiros, valorizou sempre o presidente JK, por isso que nós abrimos aqui o memorial hoje para recebê-lo. Que Deus o tenha no seu santo descanso, ele merece. Tudo que ele fez, pelo legado dele, Brasília será eternamente agradecida ao Joaquim Roriz pelo que ele fez pela nossa cidade, principalmente a camada mais carente da nossa cidade. O ex-governador Joaquim Roriz estava internado há mais de 1 mês e ontem começou a ter complicações no quadro de saúde. Já nas primeiras horas da manhã, a confirmação da morte de Joaquim Roriz. Aos poucos, em intenso clima de tristeza, a família do ex-governador chegou ao hospital em que Roriz estava internado. A gente está muito devastado, mas eu tenho certeza que não é só a nossa família que está sentindo essa perda, é Brasília toda. Joaquim Roriz estava internado neste hospital particular desde o dia 24 de agosto. O quadro de saúde do ex-governador teve uma piora significativa no fim da tarde de ontem, quando Roriz sofreu infarto. No fim da noite, ele teve 2 paradas cardíacas e respiratórias. De acordo com a nota do hospital, Roriz morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele teve 2 infartos. Mas ressuscitaram ele e aí ele veio a óbito agora pela manhã, por volta de 7h30, 7h40 mais ou menos. Desde agosto do ano passado, a saúde de Joaquim Roriz, que estava com 82 anos, dava sinais de fragilidade. Por complicações de uma diabetes, ele teve que amputar dedos do pé e depois a perna direita, na altura do joelho. A saúde mental do ex-governador também estava debilitada em decorrência do Alzheimer. Joaquim Roriz deixa a mulher Wesleyan, 3 filhas e 4 netos.
Joaquim Roriz foi o governador mais popular que o Distrito Federal já teve. Governou por 4 mandatos. Entre outras coisas, foi responsável pela expansão do DF com a criação de várias cidades. A gente vai ver agora uma retrospectiva da vida política de Roriz. O ex-governador Joaquim Roriz nasceu em 4 de agosto de 1936 em Lusiânia, município onde começou nos anos 70 a vida política como vereador. Aqui no Distrito Federal, ele foi o governador mais popular da história. Comandou a capital de 88 a 1990, ainda indicado pelo presidente da República, José Sarney. Depois da Constituição de 88, que implantou o voto direto para a eleição ao GDF, voltou novamente ao cargo pela vontade da população. Em 2 mandatos consecutivos, de 1991 a 1999, e depois, entre 2003 e 2006, governou o DF pela 4ª vez. Roriz inaugurou a primeira linha de metrô da capital e a ponte JK, um dos principais cartões postais da cidade. Joaquim Roriz também foi responsável pela criação de várias das grandes cidades do DF, como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e o Paranoá, por exemplo. A despedida de Roriz da política ocorreu em 2010, quando tentava se eleger como governador pela 5ª vez. E a candidatura dele foi impugnada com base na lei da ficha limpa. Vários políticos lamentaram a morte de Joaquim Roriz, entre eles o atual governador Rodrigo Hollenberg. Em nota, ele diz que, assim como o JK, Roriz ajudou a escrever a história da capital. Hollenberg decretou luto oficial por 3 dias e colocou o Palácio do Buriti à disposição da família, para que a população possa se despedir de Roriz e lhe prestar uma última homenagem. O presidente da República também lamentou a morte do ex-governador. Em mensagem publicada em rede social, Michel Temer lembrou as obras e realizações de Joaquim Roriz ao longo dos 4 mandatos como governador da capital federal. E é justamente sobre a morte de Joaquim Roriz o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a morte de Joaquim Roriz deixa uma lacuna impreenchível. Ele foi um político à moda antiga, pré-redes sociais, num tempo em que importante mesmo era o contato direto com o povo, o corpo a corpo, o abraço, o olho no olho. Roriz nunca foi um grande orador, mas tinha uma admirável capacidade de comunicação. Ele falava como falam as pessoas mais simples, sem nenhuma preocupação com a forma, com a cerimônia, mas com o coração na ponta da língua. Roriz emocionava o povão a ponto de as pessoas chorarem só com a simples aproximação dele. Foi um gestor controvertido, alvo de várias denúncias, mas foi também um grande realizador, um governante que deu teto e dignidade a dezenas de milhares de pessoas pobres, porque achava que todo mundo tem o direito a um endereço para chamar de seu. Fundou cidades, várias cidades, construiu monumentos, abriu avenidas, embelezou Brasília com os seus canteiros floridos, com os balões floridos aqui da nossa cidade. Deu-nos a ponte JK, trouxe-nos o metrô. De fato, nunca houve em Brasília um político como Joaquim Roriz. Eleições. Veja agora a agenda dos candidatos ao GDF para a noite desta quinta-feira. A candidata Fátima Souza, do PSOL, participa da assinatura da Carta de Compromisso do Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. Alexandre Guerra, do Novo, participa de evento no Lions Clube às 8h30 da noite. O candidato do PSTU, Antônio Guiller, também participa do Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. O general Paulo Chagas, do PRP, encerra a agenda desta quinta-feira no Paranoá, em uma reunião com moradores a partir das 7 da noite. E os candidatos Rodrigo Hollenberg, do PSB, Júlio Miragaia, do PT, Eliana Pedrosa, do PROS, Ibanez Rocha, do MDB, Rogério Rosso, do PSD e Alberto Fraga, do DEM, suspenderam as agendas de campanha por causa da morte do ex-governador Joaquim Roriz. O adeus ao ex-governador Joaquim Roriz. Milhares de pessoas participam do velório e enterro do político. Nova pesquisa de intenção de voto ao Buriti coloca o candidato Ibanez Rocha na liderança. E ainda termina hoje o prazo para o saque do PIS/PASEP para os trabalhadores com menos de 60 anos. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Acabou de ser enterrado o corpo do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. O sepultamento foi no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul,
E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, com a Camila Lopes já com a gente. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Desde as 11h30 da manhã, a gente está aqui no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e pelo menos 5.000 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, acompanharam o enterro do ex-governador Joaquim Roriz. Já de acordo com a PM, lá no Memorial JK, foram aproximadamente 3.200 pessoas acompanhando o velório, tanto ontem quanto hoje pela manhã. A gente viu muita gente aqui naquele clima de tristeza, chorando bastante. Ainda tem gente aqui cantando bastante. Tiveram também alguns helicópteros. Polícia Civil, Polícia Militar, Detran, Corpo de Bombeiros, jogando flores em cima do túmulo do ex-governador Joaquim Roriz. Também teve ali uma fumaça azul, que era a cor que durante toda a carreira política marcou Joaquim Roriz. Lembrando que Roriz morreu ontem por volta das 7h50 da manhã, que de acordo com o hospital foi por falência múltipla de órgãos. Ele que já tinha uma... Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Tivemos uma pequena interrupção. Como é que foi o velório, todo esse trajeto? O adeus para quem a dona Terezinha considera como um pai. Pedi a ele que me ajudasse, que eu tinha filho e não tinha condições de pagar aluguel. Ele botou a mão na minha cabeça e falou: mãe, não se desespere, vá para sua casa, que você vai ter o seu endereço, que eu vou dar. Com um terço na mão, o seu Raimundo agradecia por tudo que o ex-governador Joaquim Roriz fez por ele. Eu vim do norte, eu vim do Amapá, e não tinha onde morar, e aqui eu tenho onde morar, eu tenho um endereço aqui. E agradeço a esse cidadão que mudou a cidade de Brasília. Essas foram apenas algumas pessoas que enfrentaram fila na manhã desta sexta-feira para se despedir do ex-governador. Dentro do Memorial JK, familiares e amigos bastante emocionados ainda velavam o corpo do político. Ao lado do caixão, Wesleyan Roriz dava adeus ao companheiro de vida com quem teve 3 filhas. Durante a missa de corpo presente, coube a Jaqueline Roriz fazer uma das homenagens. Que cada um receba o que mereceu por tudo aquilo que fez durante a vida. Como um bom goiano, a despedida foi encerrada com uma música sertaneja. Depois de mais de 19 horas de velório no Memorial JK, o corpo de Joaquim Roriz segue em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério Campo da Esperança. Durante o trajeto, buzinas e muitas palmas. Dentro do cemitério, o clima era de comoção. O corpo de Joaquim Roriz começou a ser velado ontem, às 2 horas da tarde, no Memorial JK. O calor e o sol forte não desanimaram quem queria dar o último adeus ao ex-governador. O sol forte não impediu quem fez questão de comparecer ao velório de Joaquim Roriz. Esta mulher chegou a desmaiar e teve de ser socorrida ali mesmo, na porta do Memorial Juscelino Kubitschek. Estou com meu coração, só Deus sabe. Conhecido como governador do povo, Roriz foi velado pela família e amigos lado a lado com os demais cidadãos. A ideia inicial era que os mais íntimos tivessem pelo menos 1 hora para a despedida, mas os portões foram abertos para o público cerca de meia hora antes. O corpo de Joaquim Roriz chegou ao Memorial JK às 2h08. Desde então, várias pessoas já faziam fila lá fora para terem esta oportunidade de prestar a última homenagem ao ex-governador. O clima era de muita tristeza. Outra mulher também desmaiou depois de ver o corpo do ex-governador. Muitos políticos também participaram do velório. Ele, na sua simplicidade, ele soube perceber
a importância de Brasília, a importância dos pioneiros. Brasília será eternamente agradecida ao Joaquim Roriz pelo que ele fez pela nossa cidade, principalmente a camada mais carente da nossa cidade. Cláudio Berto já com a gente, muito boa tarde, Cláudio. Chamou atenção, além das entrevistas, que tinham também adversários políticos de Roriz, que mesmo no campo oposto, fizeram questão de estar lá para prestar solidariedade. Exatamente, até porque não dá para desconhecer o papel fundamental de Joaquim Roriz na história política de Brasília. Foi o político mais popular, o mais importante que nós tivemos na curta história do Distrito Federal. A partir de um certo tempo, um certo período, os próprios opositores desistiram de falar mal de Roriz, porque, afinal de contas, aquilo não reduzia a enorme admiração que ele inspirava, sobretudo nas pessoas mais pobres. A gente viu ali na reportagem que a família pretendia ali 1 hora de despedidas, né, os mais íntimos, mas acabou abrindo as portas do local lá do velório, porque a intimidade que Roriz mais apreciava era a intimidade com o povo. Ele era um mestre do contato com as pessoas nas ruas. Ele gostava daquele olho no olho, do corpo a corpo, de abraçar as pessoas, de ser abraçado, ser tocado, ser mexido. As pessoas pegavam na bochecha dele, pegavam no braço, abraçavam. Enfim, é ali onde ele se sentia muito bem, se sentia numa relação de bastante proximidade com as pessoas. Emoção, o corpo do ex-governador Joaquim Roriz é enterrado no cemitério Campo da Esperança. Eleições 2018, divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o governo do Distrito Federal. Susto, a ala do regime semiaberto do presídio de Formosa pega fogo, mas não houve feridos. E mais, as dicas de diversão e arte para o fim de semana. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O adeus ao ex-governador Joaquim Roriz. Cerca de 5.000 pessoas se despediram do político. Antes de ser enterrado, o corpo de Roriz seguiu em cortejo pelas ruas da capital. O adeus para quem a dona Terezinha considera como um pai. Pedi a ele que me ajudasse, que eu tinha filho, não tinha condições de pagar aluguel. Ele botou a mão na minha cabeça e falou: mãe, não se desespere, vá para sua casa que você vai ter o seu endereço, que eu vou dar. Com um terço na mão, o seu Raimundo agradecia por tudo que o ex-governador Joaquim Roriz fez por ele. Eu vim do norte, eu vim do Amapá. Eu não tinha onde morar e aqui eu tenho onde morar. Eu tenho um endereço aqui. E agradeço a esse cidadão que mudou a cidade de Brasília. Essas foram apenas algumas pessoas que enfrentaram fila na manhã desta sexta-feira para se despedir do ex-governador. Dentro do Memorial JK, familiares e amigos bastante emocionados ainda velavam o corpo do político. Ao lado do caixão, Wesleyan Roriz dava adeus ao companheiro de vida com quem teve 3 filhas. Durante a missa de corpo presente, coube a Jaqueline Roriz fazer uma das homenagens. Que cada um receba o que mereceu por tudo aquilo que fez durante a vida. Como um bom goiano, a despedida foi encerrada com uma música sertaneja. Depois de mais de 19 horas de velório no Memorial JK, o corpo de Joaquim Roriz segue em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério Campo da Esperança. O comboio fúnebre do ex-governador saiu do Memorial JK por volta das 10h50 da manhã, passou pela Via S1, Palácio do Planalto, seguiu pela L4 Sul, acessou a estrada Setor Policial Militar até o cemitério. Durante o trajeto, buzinas e muitas palmas. Dentro do cemitério, o clima era de comoção. Cerca de 5.000 pessoas acompanharam o enterro de Joaquim Roriz. Pétalas de rosas foram jogadas por helicópteros. E, por fim, uma fumaça azul, cor que simbolizou a vida política de Roriz, coloriu o adeus ao político.